Oi, oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Vem comigo aprender essa maquiagem. Pode até não parecer, mas ela é bem fácil de fazer e com passo a passo que eu preparei até você que é iniciante vai conseguir. Então pega suas makes aí e vem se produzir comigo. E se você caiu de paraquedas neste vídeo, o meu nome é Isis e você está no canal Make Inspira. E aí, bora se produzir? É claro! E agora eu vou ficar mais pertinho de vocês pra gente começar. O meu rosto já está limpo e a limpeza da pele é o primeiro passo da maquiagem. Se a pele estiver oleosa, a maquiagem não vai aderir direito e isso vai comprometer a sua resistência e duração. E o segundo passo da maquiagem é a hidratação. Eu vou usar este creme facial e hidratante. Eu não estou indicando este produto, ele está em fase de teste. E quando eu tiver um feedback melhor, eu falo pra vocês. E se você já usou, me conte aí o que você achou dele. E eu ainda preciso usá-lo mais vezes para saber se eu posso indicá-lo ou não para vocês. Ele é bem líquido, mal virei e ele já foi saindo aqui. Ele tem um cheirinho agradável de skincare. E ontem eu passei ele ficou pinicando minha pele, né? Quero ver hoje. Passando no pescoço, nas pálpebras também. Hidrata bem aqui os cantinhos do nariz, que às vezes a gente esquece, né? Algumas partes do rosto. Enquanto a minha pele absorve a hidratação, vou preencher as minhas sobrancelhas. Primeiro eu vou deixar os pelinhos no lugar. Esse gelzinho aqui da Ruby Rose é ótimo. Penteia sentido contrário ao crescimento do pelo. Assim você vai conseguir uma aplicação mais uniforme do produto. Vou usar este produtinho aqui para preencher as falhas. Ele é o quarteto de sombras da Ruby Rose. E vou usar um pincel chanfrado bem fininho para preencher essas falhas. Gosto de misturar esses dois tons, tiro o excesso e desenho fiozinhos onde eu tenho alguns buracos aqui na sobrancelha. Gente, só uma dica. Quando você tira o excesso antes, esses fiozinhos não ficam muito marcados. Então eu não vou precisar esfumar depois. Mas se você ainda não tiver muita prática e sentir que está muito marcado, você pode preencher primeiro e depois aplicar o gelzinho. Porque depois ela não sai do lugar, ó. Aí fica um pouco difícil de esfumar. Na hora de preencher a sua sobrancelha, deixe sempre algumas falhinhas, como vocês podem ver aqui. E assim vocês vão conseguir manter a naturalidade. E caso você precise esfumar, você pode usar esse pincel aqui de escovinha ou um cotonete e vai penteando para esfumar. Ou passa o cotonete aonde você achar que ficou marcado. E você também pode usar o cotonete para limpar os borradinhos. Para preparar a minha pálpebra, eu vou usar este corretivo aqui na cor 25, ele é da Ruby Rose, muito bom esse corretivo. Vou aplicar aqui também para a gente fazer a limpeza. Bonito não fica, né? Mas na maquiagem é assim mesmo, a gente fica feia para depois ficar bonita. Eu vou espalhar esse corretivo dando batidinhas com o pincel. A esponjinha suga bastante produto, então eu prefiro usar o pincel. E próximo à sobrancelha, eu gosto de usar um pincel língua de gato, assim eu consigo um acabamento melhor. E agora eu venho com a esponjinha nas bordas para suavizar a textura desse corretivo. Vou colocar minha fitinha para as sombras ficarem bem simétricas. Tiro o excesso de cola antes para não machucar aqui sua pelinha. E você vai colocar do final do seu olho, bem próximo aqui ao final da sobrancelha. Amores, voltei com este olho finalizado. E eu amei esta make. Olha que lindo. Bem de pertinho. Bora fazer? E eu usei essa paletinha aqui da Belly Angel, que é uma baratinha muito boa. Mas se você não tiver essa paleta, é só pegar cores parecidas. As cores que eu vou usar são comuns em várias paletas. E se não tiver uma cor igual, é só usar uma parecida que dá certo. Primeiro vamos tirar o acúmulo de corretivo na pálpebra, caso tenha acumulado. É só dar batidinhas que ele volta pro lugar. Pega primeiro o teu iluminador e vamos iluminar aqui o cantinho interno e abaixo da sobrancelha. E com o pincel fofinho de esfumar, eu vou pegar esta cor aqui. E vou dar batidinhas aqui no meu côncavo para pigmentar. Vou pegar mais um pouquinho e vou fazer movimentos circulares para esfumar essa sombra. E eu chego bem próximo ao cantinho interno e vou esfumando, jogando para o final da sobrancelha. E essa bordinha eu deixo bem suave, mesclando com o iluminador. E agora eu vou pegar a cor preta com um pincel menor e vou depositar rente aos cílios, fazendo como se fosse um delineado. E vou subindo esse esfumado para a gente criar um esfumado na diagonal. Vou pegar mais um pouco do preto, tirar o excesso e deposito com cuidado. Eu não quero nem subir muito com esse preto e nem trazer aqui para frente. Agora eu faço movimentos circulares para esfumar essas bordinhas. E tudo que você fizer num olho, você vai repetindo no outro. Não espera terminar um olho para ir fazendo o outro, não, para eles ficarem mais simétricos. Vou limpar aqui o meu pincel. Vou pegar esse tomzinho aqui. Vou depositar ele aqui na bordinha desse preto, também na diagonal. E vou trazendo ele até próximo ao cantinho interno. Vai dando batidinhas que ele já vem esfumado, olha.
Agora a gente vai fazer movimentos circulares aqui para mesclar uma cor na outra. Não pode ficar uma divisão da cor escura com a cor mais clara. Vou pegar mais um pouco desse tomzinho e vou aplicando com batidinhas e leves arrastadinhas. Com o restinho que tá no pincel, eu vou esfumar essa bordinha preta aqui. Como ainda tá uma divisão aqui, vou voltar nesse mesmo tom. Vou aplicar nessa bordinha e vou fazer movimentos circulares para uma cor entrar na outra e ficar bem mescladinho. Vou também unir aqui essa cor do iluminador com essa sombra. Tudo com movimentos circulares e mão leve. E agora com o pincel de esfumar, o primeiro que eu usei, vou voltar nessa primeira cor também. Tiro o excesso. E vou fazendo movimentos circulares na bordinha dessas sombras. Com o pincel pequeno de esfumar, eu vou voltar na cor preta e vou concentrar nesse finalzinho aqui, bem nesse cantinho, mas não até o final, senão vai ficar um traço muito marcado. Com o restinho que tá no pincel, vou aumentar um pouquinho mais aqui a marcação do meu côncavo. Lembra de deixar a mão bem leve, porque eu não quero que fique preto aqui. Eu quero só uma intensidade maior aqui, para dar mais profundidade para minha pálpebra, que é gordinha. Vou aplicar lápis preto na linha d'água superior. Vou fazer um delineado. Eu gosto de fazer um traço mais fino. E eu não vou puxar gatinho. O delineado ficou um pouco torto, que o ângulo estava ruim. Olha pra isso. Para salvar esse delineado, eu vou usar um pincel chanfradinho. Vou pegar a sombra preta, tirar o excesso, aplicar em cima do traço e dar uma esfumadinha. Ó, deu uma boa melhorada. E agora é a hora do glitter. Vou pegar essa sombra aqui, ela é bem glitterinada, e vou aplicar aqui na pálpebra, menos na parte mais escura. Ó, até aqui. Essa sombra quase não tem fundo de cor, fica mais o brilho mesmo. Vamos tirar a fita. E olha quanta sombra que caiu. Vou limpar essa bagunça com água micelar e algodão. Achei bonita, viu, essa maquiagem. Nossa, a gente nem terminou ainda. Vou aplicar os cílios, mas eu deixei um vídeo bem explicadinho de como eu faço lá na descrição. Ai, que lindo, né? Eu amei. Me conta aí tua opinião nos comentários. E agora vamos para a pele. Eu vou usar esta base da Oceane. A minha é na cor Desert. E eu não gosto muito dessa base. Mas ela tá acabando, eu quero finalizar logo ela para comprar outra. De outra, não da mesma. E eu não gosto dela porque eu acho a textura um pouco grossa. Então ela acaba marcando os poros e também as linhas. Com esse hidratante que eu usei, até que ela tá se comportando bem. Mas ela não é aquela base que fica super fininha na pele, né? Até porque ela é um produto cremoso. Ela tem uma cobertura baixa e ainda assim parece que tem produto no rosto, sabe? Uma textura um pouco mais grossa mesmo. Quase que eu esqueço de aplicar base no pescoço, mas o tom dela, ó, é bem bonito pra mim. Quase não dá diferença com o pescoço, mas é sempre bom deixar tudo igualado. E pra corrigir minha olheira, eu vou usar esse corretivo da Ruby Kisses. O meu é na cor 25. Esse corretivo é muito bom também, eu gosto dele. E como ele é bem líquidozinho, eu vou esperar um minutinho pra ele secar mais um pouco. Vou espalhar com o pincel para ficar mais preciso e vou aplicá-lo na região da olheira mesmo, ele é o meu tom de correção. Vou esfumar a bordinha. Vou aplicar aqui também que a base não conseguiu cobrir essa vermelhidão que eu tenho aqui. Você pode aplicar um corretivo do seu tom, onde você sentiu que a base não cobriu muito bem. Vou dar acabamento com a esponjinha. Vou selar agora só abaixo dos olhos. Vou usar este pó aqui, Tô no Glow, da Quem Disse Berenice. Eu comprei esse pó com a intenção de usar no rosto todo, mas como ele tem muitas partículas de brilho, eu acabo usando apenas na região dos olhos, para não ficar sem usar, porque eu não gosto de glitter no meu rosto. E as partículas são bem fininhas, mas mesmo assim fica aparente. E o que eu gosto nele é que ele é bem fininho e quase não aparece. Ótimo para selar abaixo dos olhos. Mas se você se incomoda com os brilhinhos, aí não é uma boa opção para você. Vou tirar o excesso. Para tirar essa cara de fantasma e devolver as sombras ao meu rosto, eu vou usar este contorno aqui da Ruby Rose. Ele tá quase acabando. Várias makes hoje estão quase acabando. A paleta tinha várias sombras praticamente faltando. O meu corretivo da Ruby Kiss está no final e a base também. Vou tirar o excesso aqui.
Esse contorno você ainda encontra para vender, só que eu acabo não usando muito ele porque eu sinto que ele não dura o dia inteiro, sabe? Mas ele é bem cremosinho, tem uma cor bonita. E o contorno você aplica da ponta da orelha em direção à boca para 2 dedos antes. Todo vídeo eu falo isso, mas é que sempre tem gente nova chegando, né? Vou aplicar aqui também embaixo da mandíbula, jogando aqui pro altinho do pescoço. Vou aplicar mais um pouco desse lado, ele ficou bem mais claro. Eu acho esse contorno bem oleosinho, sabe? E se você achar que algum lugar está muito marcado, você pode dar batidinhas com o pincel da base, que ele vai ficar bem esfumado. Passa também nas bordinhas para suavizar esse contorno, para ele não ficar aquele traço marcado. Olha, parece até um olhinho. Aqui foi onde eu dei batidinhas para esfumar o contorno, e se eu aplicar isso aqui no meu nariz, não dá certo. Vou limpar aqui o pincel e vou usá-lo para aplicar o blush. Esse que eu tô usando é o Cinnamon da Vizela. E eu vou aplicar aqui acima do contorno. Eu acho a cor desse blush tão bonita. E o restinho dele eu vou aproximando aqui no olho. Trago um pouco aqui para a têmpora. Gosto de aplicar também aqui no topo do nariz, mas o restinho que sobra. Não pego mais produto. Aqui no queixo. Vou dar uma reforçadinha aqui. Como esse lado ficou mais intenso, volta com o pincel da base e dá batidinhas. Para fazer a iluminação, eu vou usar o corretivo da Ruby Rose na cor 25. Só um pouquinho para trazer um pontinho de luz aqui para o centro do rosto. E eu vou espalhar com uma esponjinha. E olha só como fazer a iluminação depois do blush. Dá uma naturalidade, um efeito bem bonito aqui. Dá uma suavizada, o blush vai sumindo, chegando aqui perto, sabe? Eu vou aplicar esse blush aqui também. Esse blush é bem translúcido e tem uma radiância linda. Ele já vai servir como meu iluminador aqui. Para selar o meu contorno, eu vou usar este contorno aqui da Oceane, dessa paletinha aqui. E é só dar batidinhas em cima do contorno e fazer movimentos circulares para deixar tudo bem mesclado. Com o pincel de esfumar, eu vou contornar o meu nariz e é só você dar batidinhas aqui na lateral do nariz, trazendo aqui para a sobrancelha. Faça movimentos circulares para esfumar. E fecha a pontinha. Vou ajeitar aqui o traço com o restinho de corretivo que estava na esponjinha. Para dar uma bronzeada, eu vou usar este bronzer aqui também da paleta. E o bronzer você aplica entre o blush e o contorno. Para selar tudo isso, eu vou usar o Peach Powder da Pop. Ele tem um tomzinho de pêssego, mas fica bem translúcido na pele. Vou aplicar com a minha esponjinha de veludo. Pego o pó, tiro o excesso e aplica dando batidinhas. E onde o meu rosto é mais oleoso, que é a zona T, eu vou dar uma caprichadinha a mais no pó. Vou selar o pescoço também, e aqui abaixo da mandíbula, deixar tudo bem seladinho. De iluminador eu vou usar esse daqui da City Girls. Vou aplicar aqui entre os olhos. Ele é um iluminador um pouco mais discreto. Pontinho do nariz também, arco do cupido. E vou dar uma reforçada aqui. Ele fica um glow bonito, sem partículas de brilho. Pra gente finalizar os olhos, eu vou aplicar lápis preto na linha d'água. Vou esfumar esse traço com um pincel de detalhe, fazendo movimentos de vai e vem. Eu não quero que ele fique bem espalhado, eu quero que fique mais contido mesmo. Assim. Vou usar a sombra marrom para selar aqui o finalzinho até a metade do olho, esfumando aqui o final, ó, jogando para fora e unindo. Agora esta sombra, tiro o excesso e vou dar batidinhas de trás para frente, fazendo movimentos de vai e vem com leveza, que eu não quero que pigmente demais. Ai, caiu no meu olho. E nos cílios de baixo eu vou aplicar essa máscara aqui da Ruby Rose, da Melu. Apliquei a primeira camadinha, agora eu vou aguardar um pouquinho para secar e aplicar a segunda camada. Assim eles ficam mais volumosos. E esse borradinho aqui é só esperar secar e limpar com cotonete. Vou contornar os meus lábios com lápis marrom e vou aplicar este batom. Ele é o Nude Marsala da Avon. Eu gosto muito desse batom, gente. Nossa! Vou dar uma suavizada. Ficou muito marcante com a make. Apliquei corretivo no centro do lábio. Vou aplicar esta bruma da Bame Beauty. Lembra de não fazer expressões faciais enquanto a bruma seca. Eu não sei onde tá meu leque. Achei. E olha só o resultado desta make. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? Me digam aí o que vocês acharam dessa maquiagem. Eu amei, achei belíssima. Diga aí pra mim nos comentários a tua opinião. E compartilha pra todo mundo aí que gosta de make. E se você gostou desse vídeo, tem vários outros aqui no canal que você vai amar. Inclusive, vou deixar 2 aqui de sugestão no fim desse vídeo. Um beijo e até o próximo.